Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional vai... Terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. A JOC, Juventude Operária Católica, é um movimento que, na verdade, é uma rede, né? Uma rede que, enfim, que nasce dentro da Igreja Católica, uma rede de ação católica, que nasce no início do século XX, a partir de uma observação na Europa de que a exploração sobre os operários estaria afastando os operários da Igreja. E, a partir de 1906, começa esse tipo de iniciativa tentando ajustar a ação católica à condição de vida dos operários. No Brasil, a JOC chega com um certo atraso, até por conta da industrialização e urbanização serem um fenômeno mais da metade do século. Então, a JOC, embora tenha alguma iniciativa em direção a ela, né, a formalização dela no Brasil desde a década de 30, é só em 48 que verdadeiramente ela se configura de um ponto de vista mais institucional. A JOC, em todo o mundo, acaba se acoplando bem ao dispositivo de segurança da Guerra Fria, porque por defender ideais reformistas contra o comunismo. Então ela entra no Brasil de uma maneira suave, sem muita polêmica, né, dentro desse ideal católico, né, de praticar o evangelho no cotidiano, né, no cotidiano operário. No entanto, a partir de 1959, a JOC no Brasil e em outros lugares do mundo, ela vai deixando de ser, por exemplo, um dispositivo anticomunista e começa a cada vez mais a adotar uma postura reformista um pouco mais radical, e aí já considerando uma espécie de uma aliança tática com os comunistas, né? Considera-se que, apesar de serem ateus, a ideia de luta de classes, etc., é uma ideia que faz bem ao operariado, né? Promove o operariado em nível mundial. Em 1964, certamente há uma mudança nesse cenário mais radical, uma mudança mais radical nesse cenário na medida em que a JOC fica francamente contra o golpe, né? Inclusive em detrimento de outros setores da Igreja, e, portanto, começa a haver um certo divórcio dela em relação à hierarquia do clero e em relação ao próprio Estado brasileiro, né? Aqui em Volta Redonda, a JOC fica relativamente desarticulada depois do golpe, porque parte de seus membros são reprimidos por ocasião da resistência em Volta Redonda ao golpe, e a JOC fica relativamente fechada. No entanto, com a chegada de Dom Valdir Calheiros, a JOC volta a ganhar força, protagonismo, né? E começa a sair de novo da Igreja e ganhar as comunidades. A partir de 1968, especialmente do AI-5, na verdade, né, começa a dinâmica que muitos chamam de golpe dentro do golpe. É uma leitura que não é consensual, mas certamente a partir do AI-5 há uma espécie de uma utopia autoritária que ganha o projeto da ditadura, né? E nesse momento a JOC, que vinha sendo relativamente tolerada, ou mesmo quando militantes eram presos em flagrante por exemplo, distribuírem panfletos, não somente serão presos, mas severamente torturados. Em 1970 é que aqui no território do Sul Fluminense, mais particularmente Volta Redonda, que há um fenômeno, há um incidente muito dramático para a JOC. Ela, que já vinha sendo reprimida fortemente em todo o Brasil desde o AI-5, após a distribuição de panfletos no dia de finados, 30 militantes são presos ao todo, né? Mais ou menos aí, num período de 40 a 50 dias. Alguns são presos logo naquela semana do dia de finados, e então medianamente ficarão presos 40 a 50 dias no BIB e severamente torturados dessa vez. Se destacam as torturas sobre os religiosos e as mulheres, né?
porque são dois grupos que, de certo modo, a gente percebe que os torturadores têm práticas mais particularizadas, talvez por quererem se purificar dessa tortura, né? Porque, afinal de contas, estão torturando religiosos. Então, para torturar religiosos, eles buscam se autopurificar, despurificando os religiosos. Mas de que maneira, né? O tempo inteiro encenando, teatralizando com a tortura, né, uma espécie de uma falsidade da religiosidade desses padres, né? Então, por exemplo, fazendo com que os padres fossem torturados, obrigados a cantar Jesus Cristo, eu estou aqui, né? Torturas também do tipo velas fazendo parte da tortura, né? A vela ressignificada enquanto objeto, de alguma maneira, que faz parte da celebração, de algum ritual religioso, passa a ser a vela um instrumento de tortura. A mulher é torturada, de certo modo, por duas razões. Não só pelo delito de consciência, né, por ser comunista, né, como eram os padres. Né, os padres eram obrigados a confessar, né, era isso que se queria: eu sou comunista, eu sou marxista. A mulher punida por isso, mas também por ser uma mulher comunista. Então, de certo modo, por ter fugido a uma expectativa de ter se recolhido à vida privada. Então, a tortura às mulheres é sempre muito focada, né, na sua área genital, muito choque nos seios também. Um dos episódios talvez mais dramáticos da tortura no Brasil, essa procissão que se deu no entorno do Bibi, padres e mulheres tendo que cantar Jesus Cristo, eu estou aqui, em torno de um lago, todos nus, um dia muito frio, e envolvendo o choque, as velas. Também nesse contexto pegam o padre Natanael e o obrigam a olhar a estrela Borradana nua, amarrada num fio, né, para mais uma vez dizer, né, teatralizar de alguma maneira a ideia de que aquele padre na verdade é um pecador, né? Então ele tem que olhar a mulher nua, e a mulher, ao mesmo tempo que teria perdido toda a sua dignidade, né, já não seria mais uma mulher por ser comunista, deveria merecer ser vista dessa maneira. O padre Natanael foi profundamente torturado por não querer olhar, e Estrela Borradana tentou, de alguma maneira, aliviar o sofrimento dele, dizendo que ela, na verdade, não estava nua, que ele poderia olhar porque ela estava vestida com seus ideais, e que ela estava ali porque acreditava naqueles ideais. E ela acreditava que estava sendo muito torturada também por isso, porque a ditadura, os torturadores queriam o tempo inteiro insinuar que ela, jovem, dissesse que ela tinha sido desencaminhada por outras pessoas, né? Haviam aqueles que tinham desencaminhado a jovem. E ela dizia: não, eu sou socialista, eu acredito no meu projeto. E quanto mais ela dizia isso, mais eles reforçavam a tortura, naquele sentido mesmo de afirmar a utopia autoritária.